Boa tarde. O presidente da UNITA, Isaías Samakuva, concluiu uma visita de 3 dias a Washington, durante a qual manteve encontros com responsáveis da Casa Branca, do Departamento de Estado, da Câmara dos Representantes, do Senado e de organizações não-governamentais americanas, entre outras. Durante a sua permanência aqui na capital dos Estados Unidos, em Washington, Isaías Samakuva falou das suas preocupações sobre o processo eleitoral em Angola, dos receios que a UNITA tem de que possa ocorrer fraude eleitoral e da urgência que há em enviar observadores internacionais para que todo o processo eleitoral angolano, conducente às eleições do final deste ano, seja devidamente verificado para que se possa aferir se as eleições foram de facto livres e justas. Nós temos aqui no estúdio da Voz da América o Dr. Isaías Samakuva. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e gostava de ir já ao assunto que o trouxe a Washington e que o preocupa mais, que é a necessidade dos Estados Unidos e também a União Europeia, mas já lá vamos, contribuírem com um grupo de observadores internacionais para as eleições angolanas. Chegaram a algum acordo sobre isso? Absolutamente. Como já disse, nós viemos aos Estados Unidos exatamente para transmitir o nosso ponto de vista sobre a situação política, social e económica em Angola. E, como era de esperar, este ano é o ano das eleições, então o processo eleitoral teve um foco muito importante durante as nossas conversas. Nós procuramos sensibilizar a opinião pública aqui nos Estados Unidos, mas sobretudo a opinião dos governantes e também dos políticos, no sentido de continuarem a observar, continuarem a seguir de perto a situação em Angola essencialmente naquilo que toca ao processo de democratização da nossa sociedade. As eleições, como já disse, foram o foco. Nós estamos preocupados, sobretudo, com a forma como este processo tem sido conduzido, uma vez que nós esperávamos da parte das autoridades governamentais maior abertura, maior transparência, o que daria uma esperança de um processo justo e livre. Ora, aquilo que temos estado a constatar até aqui é que há uma tendência enorme de violar as leis estabelecidas. Temos, neste caso e neste momento, uma situação que se arrasta e que nós queremos ver resolvida. Então, achamos que é importante conseguirmos não só esta atenção continuada da comunidade internacional em relação ao que se passa em Angola, mas também a possibilidade de mandarem observadores para acompanharem este processo eleitoral. E qual foi a receptividade? Ora, nós vimos que há uma grande sensibilidade em relação a este aspecto. É verdade que a lei que foi recentemente aprovada permite a presença de observadores, mas também neste caso nós vimos que a observação devia ser feita durante o processo e não apenas no dia das eleições. Esperamos, portanto, que a lei seja cumprida, embora não permita acompanhar o processo todo, mas pelo menos na altura das eleições haja, portanto, esta abertura de admitir a presença de observadores, não só dos Estados Unidos, mas também dos outros países. A nossa preocupação nesse aspecto, e é por isso que procuramos sensibilizar a opinião aqui, a nossa preocupação é que a União Europeia, que de uma forma geral manda observadores para as outras partes do mundo, para o caso da Angola, parece ter decidido já que não vai mandar observadores. Tivemos a ocasião de falar sobre isto com o Dr. Durão Barroso, o Presidente da Comissão Europeia. Praticamente confirmamos este aspecto, embora tenha admitido a necessidade e a possibilidade de mandarem um grupo de peritos que vai, enfim, acompanhar alguns aspectos do processo eleitoral. Para nós isso não chega. O país é vasto, não se contenta com poucas pessoas. Também já disse, há tendência de não se cumprir, de se desrespeitar a lei. Tudo isso
precisa de facto de ser seguido de perto, porque é melhor prevenir do que depois ir para Angola apagar a fogueira, o que já fica tarde. Mas ainda não há uma decisão definitiva dos Estados Unidos. Ainda não há uma decisão definitiva, mas nós tivemos a sensação de que a nossa mensagem foi bem acolhida e que vão trabalhar no sentido de obter os meios necessários para se enviar observadores a Angola. A UNITA, para além de querer observadores internacionais, também quer ela própria estar satisfeita com a forma como as eleições estão organizadas, e o senhor já disse várias vezes que está pronto a desencadear manifestações se não for esse o caso. O que é que não foi feito até agora e pode ser feito de agora até agosto ou setembro, não é? Qualquer que seja, para que a UNITA esteja satisfeita com a qualidade do processo eleitoral? Bom, para já é preciso que nós tenhamos uma ideia clara de que as autoridades que conduzem o processo eleitoral, mas sobretudo as autoridades governamentais, tenham uma predisposição de respeitar a lei. É preciso que se crie um ambiente distendido, um ambiente que dê garantias à sociedade angolana que há sensibilidade em relação ao cumprimento da lei. Até aqui isto não está a ser feito, tanto mais que nós reparamos que a Comissão Nacional Eleitoral está a ser dirigida por uma entidade que, nos termos da lei, não devia estar lá. Mas o Governo insiste, deve ser do conhecimento de todos que nós recorremos ao Tribunal Supremo e agora estamos à espera ainda do recurso que foi feito. Este recurso, que devia ser decidido já, arrasta-se, não há ainda solução, mas queremos esperar que haja essa resposta, porque senão nós chegaremos à conclusão de que o Governo, o regime, o Executivo não quer, portanto, seguir aquilo que determina a lei. Nessa altura, não nos restará outra situação, senão, outra alternativa, senão ainda recorrermos aos direitos que a Constituição nos reserva. E vão para a rua? Naturalmente, vamos procurar obter o apoio da população, o apoio de todos aqueles das forças patrióticas que gostariam de ver o nosso país a caminhar no sentido de uma democratização real, para que desta vez não aceitem que o processo seja mais uma vez desacreditado quando todos querem transmitir e projetar uma imagem de uma dignidade que Angola, ao fim e ao cabo, merece. Pela forma como o Governo e o MPLA reagiram à última vez que julgavam que a UNITA estava envolvida numa manifestação, que foi a célebre manifestação de março do ano passado, não é? Do 7 de março, que disseram que era o retorno à guerra, obrigaram de alguma forma a UNITA a dizer nós não estamos envolvidos nessa manifestação de maneira alguma. Pela forma como eles reagiram então, pensa que o regime está disposto a tolerar grandes manifestações de massas convocadas pela oposição contra as eleições? Bom, o que estamos a dizer é que o regime está a mostrar uma predisposição de violar a lei. E não tolerar as manifestações é também violação da lei. Lei esta que eles próprios aprovaram. Como sabe, o MPLA aprovou a Constituição, a nova Constituição, e a Constituição admite a possibilidade do povo se manifestar. É uma questão de exprimir os seus sentimentos, não é verdade? Sobretudo quando, por vias outras, não conseguem fazê-lo. E, neste caso, nós temos procurado esgotar todas as vias legais que existem e nós contamos que ainda o Governo tem tempo de responder positivamente à nossa petição, tanto mais que está feita de acordo com a lei. Naturalmente, se isso não acontece, é como disse, a Constituição da República ainda nos permite outros meios, que são esses de uma manifestação que nessa altura nós iremos organizar. Portanto, se eles vão permitir ou se não,
também nós queremos ver, porque aquilo que acontecer na manifestação a ser feita, do nosso lado, vai ser feita de acordo com a lei, de uma forma que não perturbe ninguém, não é verdade, mas se o regime não deixa, vai demonstrar mais uma vez que, afinal, não está em condições, não está em condições de seguir a Constituição. Portanto, se eles não se comportarem devidamente, é fácil para nós dizer, mais uma vez, à população, mais uma vez, à sociedade angolana, de que estamos perante um regime que não cumpre a lei. E o regime que não cumpre a lei não deve estar lá, deve ir fazer outra coisa. Falou na falta de tolerância para com as manifestações. Geralmente, quando as manifestações em Luanda acabam em violência, não há nenhuma reação de desagrado por parte dos Estados Unidos, da União Europeia, praticamente ninguém, a não ser ao nível interno e as organizações de defesa dos direitos humanos. O que é que acha, por exemplo, de os Estados Unidos nunca terem reagido quando há manifestações violentas em Angola? Nós temos estado a reparar em Angola que os princípios democráticos que se exigem a outros governos nem sempre em Angola são exigidos com a mesma energia, com a mesma força que o fazem nos outros países. Naturalmente que isso é fácil de se explicar. Esses países estão envolvidos em acordos bilaterais com o regime em Angola, têm interesses comerciais que querem preservar e sabem também que o regime angolano, de uma forma geral, faz chantagem perante esses governos. Então, incluindo o governo dos Estados Unidos. Incluindo os Estados Unidos. Parece-nos que há, enfim, pressões também das multinacionais no governo, não é verdade, para que não se incomode muito o governo angolano. Naturalmente, se os países estrangeiros não o fazem, não é verdade, não o fazem em Angola, só o fazem em outras partes do mundo, os angolanos vão fazê-lo. E vão fazê-lo nessa altura com o risco dos próprios interesses estrangeiros também. É por isso que nós concentramos a nossa mensagem em explicar que há necessidade do cumprimento daquilo que está estabelecido na lei. E há necessidade de acompanhar a situação de Angola muito de perto, porque os angolanos estão maduros. Os angolanos estão maduros e compreendem também essas falhas todas da comunidade internacional. Ao fim e ao cabo, os países que investem em Angola têm a necessidade de defender de proteger os seus interesses, mas os angolanos também precisam de proteger os seus interesses. Então, este conflito de interesses um dia pode afetar alguém, se nós não tivermos agora o cuidado de prevenir que situações piores possam acontecer. E eu penso que esta tem sido a nossa postura, não é? De chamar a atenção não só ao governo angolano, de chamar a atenção também à comunidade internacional, ao mesmo tempo que nós procuramos explicar a nossa posição perante o nosso eleitorado. Porque muitas vezes nos incitam e até nos acusam de estarmos fracos, não é verdade, de não estarmos a agir como devíamos agir enquanto partido de oposição, mas há situações, há interesses maiores, como a paz, como a estabilidade, que nós também temos de preservar. Então, há aqui um jogo de cintura, de certo modo, complicado, porque, de um lado, nós queremos que a estabilidade no país se consolide, a paz continua a consolidar-se e a transformar-se numa paz civil, mas, do outro lado, há que reconhecer que, de facto, o governo não faz nada e aqueles que vêm para o nosso país investir também não fazem nada em benefício do povo.
Daí que é uma situação de certo modo complicada, mas que é preciso que seja devidamente acompanhada, porque tudo tem seu limite no tempo. E isto que diz sobre os Estados Unidos também se aplica à União Europeia? Há alguma diferença substancial? Não há diferença nenhuma. Quando falámos com o Dr. Durão Barroso a semana passada, nós tivemos a ocasião de referir exatamente isso. Primeiro, nós chamamos a atenção dele para a necessidade também de acompanhar este processo democrático no país, mas, em segundo, nós procuramos sensibilizar a opinião internacional através dele, de que a democracia é democracia em toda a parte. Portanto, têm de procurar defender a democracia no norte da África, na verdade, ou noutros países africanos, ou na Ásia, ou mesmo na própria Europa, da mesma forma que deve ser feito em Angola. E não haver democracia diferenciada. A democracia, ao fim e ao cabo, baseia-se nos mesmos princípios e nós, em Angola, gostaríamos, de facto, de democratizar a nossa sociedade na base dos princípios reais da democracia europeia. Será justo concluir que os Estados Unidos e a União Europeia estão mais preocupados com os negócios do que com o fortalecimento da democracia? Infelizmente, nós verificamos um bocado esta situação um pouco por toda a parte. Parece que os princípios que se defendiam em relação à democracia, à liberdade, esses princípios ficam, de certo modo, enfraquecidos se forem confrontados com os interesses que esses países têm em diversos países. Então, como eles é que nos ensinaram isso, não é verdade? Nós queremos ater-nos naquilo que é real. E os interesses, naturalmente, devem vir sempre na base dos princípios universalmente aceitos. E não termos princípios teóricos e, na prática, fazermos outra coisa. Okay. Muito obrigado. Agradecemos ao Presidente da UNITES e a Stamacuva esta sua conversa com a Voz da América. Muito obrigado também pela oportunidade que nos deram durante esta nossa visita aqui nos Estados Unidos da América.